Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Para quem não me conhece, o meu nome é Joseilde. Hoje a palavra de Deus nos fala sobre as promessas de Deus, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Temos que ter perseverança, aprender como Abraão, Ana, mãe do profeta Samuel e Davi. Esses são alguns exemplos que eu vou te mostrar para que você tenha bom ânimo e você veja como a vida de uma pessoa ela pode mudar. O Deus de Ana, de Abraão e de Davi é o nosso Deus, é o nosso grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso. Porque eu falo na grandiosidade de Deus? Para você e eu sempre lembrarmos que não é uma força comum. O nosso Pai, Ele é muito poderoso. Foi Ele quem fez os céus, a terra e o mar. Só quando olhamos para essa grandiosidade, entendemos que Ele tudo pode, que nada é impossível para Deus e que as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas. Olha o que Ele fez na vida de Abraão. E é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Sempre será o eu sou. É o nosso Pai. Na vida de Abraão, Abraão já estava idoso e a promessa se cumpriu. Ele teve o seu filho Isaque, o filho da promessa, e como Deus falou para ele que ele teria, se ele pudesse contar a areia do mar, areia da praia, perdão, que ele iria contar quantos filhos ele teria. E ele foi, e ele é pai de multidões, Abraão. E sua esposa já era idosa. Ninguém ia acreditar nessa promessa. Mas Abraão, ele creu e pela fé, ele é considerado o pai da fé. Até hoje se fala na fé de Abraão, a fé que devemos ter, porque Deus falou com ele, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha telefone, não tinha nada de redes sociais, e quando ninguém falava para ele de Deus, e ele ouviu a voz de Deus, ele confiou, ele teve fé, ele creu em Deus e ele saiu da casa do pai, saiu da sua terra, do meio da parentela e foi a caminho da promessa que Deus tinha feito a Abraão, que ele receberia a sua bênção, que ele teria a terra da promessa e, além disso, o filho da promessa. Na vida de Ana, outro exemplo, Ana, ela foi a mãe do profeta Samuel, não desanimou e derramou toda a sua fé no Deus do impossível. Penina, ela não podia ter filhos, e sei que todos vocês já conhecem essa história, é uma história muito conhecida, a história de Ana, da mãe do profeta Samuel, e quantos anos ela passou sofrendo nas mãos de Penina. Penina, que era outra mulher do marido dela, que tinha um filho atrás do outro, e Ana era estéril. Mas a promessa de Deus, ela se cumpriu. E por que demorou tanto? Porque Samuel tinha que nascer no tempo certo, porque foi Samuel que Deus usou para ungir Davi. Olha, às vezes a gente se apressa com as coisas, mas as promessas de Deus têm um tempo para se cumprir. Na vida de todos nós. Davi foi outro que quando recebeu, foi ungido por Deus no meio do pasto, no meio
cuidando das ovelhas do pai, foi chamado para aquele banquete e tinha os outros irmãos e creio que todos ficaram sem entender. Por que Davi? Porque Davi, imagine os irmãos dele, ver ele ser ungido e ele continuou na mesma posição, voltou para o trabalho, cuidar das ovelhas, mas Davi foi desacreditado quando ele foi ver o que estava acontecendo em Israel, porque ele levou comida para os irmãos e quando ele chegou lá se deparou com uma grande ameaça, o gigante Golias. E foi daí que seus irmãos começaram a falar com ele e um deles, um dos seus irmãos que estava no exército do rei, duvidou de Davi e falou que ele só estava lá por maldade, porque ele queria ver o mal deles. Enfim, o que eu quero te dizer, às vezes as pessoas olham e até mesmo você pode olhar ao seu redor e falar, já passou do tempo, não vai mais se cumprir aquele desejo que Deus colocou no seu coração, porque Deus coloca um desejo no nosso coração. Ontem mesmo eu tive uma revelação sobre a minha vida, sobre um desejo que Deus colocou no meu coração e se confirmou ontem que eu não tinha certeza. Aquela certeza da palavra de Deus era um desejo meu e eu ficava imaginando, será que é verdade? Será que Deus está falando que é isso mesmo na minha vida? E foi confirmado através de uma serva de Deus, que ela não sabia do desejo do meu coração e ela falou justamente o que Deus tinha colocado no meu coração. Você crê em profecias? Você crê nas promessas do Senhor que vão se cumprir para a sua vida? Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31 ao 37. Cântico de Davi. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Não esqueçam, meu irmão, minha irmã, o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele quem treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte. Alargas sob mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Ele é escudo, as promessas dele se cumprem, ele é perfeito, as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, ele é escudo para quem nele se refugia. Então devemos nos refugiar no Senhor. E quem é Deus além do Senhor? Não existe outros, meu irmão, minha irmã. É só Deus mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Porque quem pode tornar perfeito o nosso caminho? Tirar todo o mal, tirar todo e nos dar livramento. Só o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que nos livra da maldade humana e espiritual. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. Quem pode tirar uma pessoa do fundo do poço e colocar no lugar alto? Me responde. Quem olhasse para José ia dizer, José do Egito, jamais ele vai conseguir fazer algo. Os irmãos dele deram risada quando ele contou o sonho. Então guarda teus sonhos para você e Deus, conversa com Deus e eu vou orar para que Deus te coloque em lugares altos.
que te tire do lugar de humilhação, ou daquele lugar, às vezes não é de humilhação, mas que você nem acredita mais que você vai conseguir aquele lugar tão que você tanto almejou. Às vezes as nossas palavras atrapalham as nossas bênçãos e a nossa vida, mas continua como assim como Davi, em todo o sofrimento que Davi é uma grande lição para as nossas vidas. Em todo o sofrimento ele dava glórias a Deus, ele falava com Deus antes de ir para a batalha, ele se humilhava para Deus, ele reconhecia quando ele errava, ele pedia perdão de todo o coração, ele se humilhava para Deus, ele se prostrava na presença de Deus. E olha onde Deus colocou ele. Ele foi o sucessor do rei Saul. Então, vamos agradecer a Deus e orar a Deus para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas, para que sejamos obedientes à sua palavra, para que as bênçãos de Deus se cumpram em nossas vidas. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu estou te pedindo, Pai, pelo meu irmão, pela minha irmã, já te dando glórias e apresentando essas vidas, Pai, esses lares, essas famílias, os sonhos, os projetos, que a tua promessa, Pai, as tuas promessas na vida do teu povo se cumpra, Pai, para a tua glória. Coloca, arruma, endireita as veredas do caminho do teu povo, alarga os nossos caminhos para que os nossos tornozelos não se torçam, para que não fiquemos na metade da obra. Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, coloca o teu povo em lugares altos, lugares de destaque, para que as tuas promessas se cumpram e que todos vejam a grandiosidade que é o nosso Deus Todo-Poderoso e nosso Pai. E quem é Deus além do Senhor, nosso Deus e Pai? E quem é rocha senão o nosso grandioso Deus? É Deus quem nos reveste de força e torna perfeitos os nossos caminhos. Dai-nos a tua paz, nos concede vida longa com saúde, dai-nos sabedoria e entendimento da tua palavra, onde essa oração chegar, que as tuas promessas se cumpram na vida do teu povo, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Orem comigo o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos. Nos livra da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.